Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje estou continuando aquela série falando um pouco sobre os dons espirituais. É óbvio que eu não tenho a pretensão de falar tudo sobre a temática, também não tenho a ideia ou a suposição de que tudo que vou dizer aqui será unanimidade nos ouvidos de quem assistir o vídeo, mas estou dando aqui uma posição, um direcionamento para quem quer estudar. Obviamente que você que tem desejo de aprender mais, entre em contato comigo aí que eu te passo o material em PDF ou até mesmo lhe dou alguma bibliografia. Eu tenho uma parte aqui na biblioteca que só tem livros que falam do Espírito Santo e dos dons. Então, se você quiser maiores informações, eu estou à disposição. Eu estou dando aqui um panorama geral para você poder, através da minha pesquisa, incrementar a sua. Na verdade, eu estou dando aqui só alguns lampejos sobre a questão. E aí você vai fazer sua pesquisa, e nessa pesquisa você pode concordar comigo, discordar de alguns pontos, o que é perfeitamente natural, já que isso faz parte da história da igreja. Se você pegar aí os pais da igreja, se você pegar os historiadores que pesquisaram a doutrina, você vai ver que nunca houve assim uma unanimidade. Mas o geral é o que nós estamos passando aqui e que, ao meu ver, é muito explícito na palavra de Deus, tá bom? Mas antes, deixa eu dar meu recado aqui. Gente, nesse mês de dezembro, vamos sortear no dia 30 a Enciclopédia da Vida de Jesus, da editora Central Gospel. É uma enciclopédia fantástica, já que nós estamos no mês do Natal, que fala-se muito de Jesus. Essa enciclopédia, ela traz toda a vida de Jesus de maneira histórica, geográfica, teológica, então vale muito a pena. E para quem que nós vamos sortear essa enciclopédia? Aos nossos colaboradores lá do canal do Apoie-se. Se você está inscrito lá, se você coopera conosco, todos os meses, no final do mês, vamos fazer sorteios de materiais apologéticos. Não é só essa série, não. Serão 3 kits de livros também do CACP. Hoje eu coloquei no correio os brindes dos sorteados do mês passado, porque nós temos grande alegria de enviar esse material, não só porque você tem sido nosso colaborador, mas também porque nós estamos compartilhando material de alta qualidade e de bom nível apologético. Se você também, porventura, está passando aqui pelo canal e ainda não se inscreveu, se inscreva. Outra coisa importante que eu quero te falar, baixe o aplicativo do CACP. É totalmente gratuito e nós já estamos trabalhando nele para que ele tenha bastante conteúdo. Por fim, eu já vou entrar na temática, quero agradecer a todos os nossos amigos, patrocinadores, colaboradores que nos ajudaram na aquisição deste microfone Rode, muito importante aqui para o nosso trabalho. Agradeço a todos que ajudaram, viu? Tudo que nós temos aqui, desde os livros, a biblioteca, os nossos materiais aqui, são os irmãos que nos ajudam, que reconhecem o nosso trabalho, então aqui o meu agradecimento. Muito bem, dons de poder. Hoje nós vamos tratar, são os 9 dons lá de 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Eu vou citar muito Jesus aqui na nossa pesquisa sobre os dons, porque eu entendo que Jesus, ele trabalhava e operacionalizava o seu ministério através dos dons. A Bíblia diz que ele, Jesus, sempre foi 100% Deus e, ao encarnar, 100% homem. Entretanto, isso é importante notar, quando Jesus sai da glória e vem para essa terra, ele fica, ou ele esvazia-se do seu poder, não da sua divindade, do seu poder. Logo, como ele agia com tamanha glória e majestade,
porque ele era usado nos dons do Espírito Santo. É por isso que você vai ver Jesus orando, Jesus jejuando e Jesus se relacionando muito com o Espírito Santo, para que, através do poder do Espírito Santo, o ministério de Jesus alcançasse as vidas às quais ele veio buscar e resgatar. Tá bom? Quando Jesus ressuscita, ele diz a todos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, quando Jesus se levanta do sepulcro, ali a glória e o poder que ele tinha antes de vir a essa terra é restituído. Ele falou isso lá em João 17, que o Pai o glorificaria com aquela glória que ele tinha antes de vir aqui. Então, é assim que eu compreendo o fato. Por que estou falando isso? Porque eu vou citar muito Jesus, principalmente aqui nos dons de poder. Por exemplo, fé. Fé, aqui como um dom, é algo como uma ferramenta. Lembrando que os dons do Espírito Santo são dínamos, poder de Deus para a vida da igreja. Eu entendo que nós temos fé ao ouvirmos a palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então nós temos condições, pela graça de Deus, de ouvir a palavra de Deus e ter fé e acreditar nessa verdade. Entretanto, quando falamos de dons, nós estamos citando algo que vai além dessa fé. É uma coisa, é um sentimento muito superior e extremamente sobrenatural. E aí eu cito de exemplo Mateus 14, 29, quando Jesus vem andando sobre as águas, e ali o andar sobre as águas já tem todos esses dons de poder trabalhando na vida de Jesus ali, e aqui é importante só abrir uma nota. Às vezes, quando o Espírito Santo está se manifestando, não é só um dom que acontece, são vários dons. Por exemplo, no último vídeo que eu fiz, nós falamos dos dons de revelação. Às vezes, acontece numa mesma pregação de uma pessoa usada pelo Espírito Santo, de um pregador, vai acontecer de ter nessa pregação, no mesmo momento, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Eu já vi isso acontecer. É possível? É possível, concomitantemente. Está entendendo? Então, as manifestações que acontecem do Espírito Santo, elas não seguem as nossas diretrizes teológicas, mas sim a vontade de Deus e os propósitos do Espírito Santo, tá bom? Então, lá vem Jesus andando sobre as águas. Nesse andar de Jesus sobre as águas, nós já teríamos todos os dons de poder. Nós já teríamos fé, aliás, só não teríamos os dons de curar, mas nós já teríamos a fé e a operação de maravilhas. Jesus andando sobre as águas, já teríamos dois dons aqui, operando no ministério de Jesus. Mas qual é a parte que eu quero citar? Mateus 14, 29. Pedro anda sobre as águas, porque há um questionamento se era Jesus mesmo, e aí Pedro fala: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E ele fala: vem, Pedro. E Pedro, sem pensar muito, pula do barco e sai andando na direção de Jesus. Ele vai afundar, mas ele, por um momento, ele anda sobre as águas. Que dom estava operando na vida dele naquele momento? Porque não foi dele mesmo que aconteceu aquilo. Era o dom da fé. Ele ouviu, o Espírito Santo encheu o coração dele, ele creu e pulou do barco e saiu andando. Depois ele olhou ao redor e aí a incredulidade entrou no coração dele e Jesus teve que resgatá-lo. Mas aqui é um bom exemplo do dom da fé. O outro dom de poder é os dons de curar. E aqui é no plural a palavra dons, porque os estudantes entendem dessa temática que alguns irmãos são usados em algumas doenças específicas para Deus trazer graça de cura à vida das pessoas. Isso eu já vi acontecer. Irmãos que oram por uma doença específica e Deus atende o clamor desses irmãos. Eu conheço um pastor que ele perdeu uma pessoa amada e teve que ir muito no hospital por isso. Aí ele resolveu fazer capelania hospitalar.
e começou a orar pelos doentes. E a doença a qual ceifou alguém da família dele era a doença que ele mais orava. E era a doença da qual Deus muitas vezes se manifestava e curava os doentes daquele segmento de enfermidade. Esse é o nosso Deus que opera tudo e em todos. Mas, quando falamos de Jesus, nós temos a plenitude dos dons na vida de Cristo. Mateus capítulo 15, verso 30, fala que Jesus curava a todos. Logo, todas as manifestações dos dons de curar aconteciam no ministério de Jesus. E aí ele curava cegos, paralíticos, pessoas que tinham problemas de fluxo de sangue e etc. Jesus fazia sinais e prodígios poderosos através dos dons de poder. O último dom aqui é a operação de maravilhas. E aí nós temos vários momentos na Bíblia. Por exemplo, lá no Velho Testamento, Eliseu faz ele ora, porque caiu um machado no rio, e talvez você hoje não imagine a gravidade disso, porque você vai na esquina, tem um material de construção, você compra um machado, um martelo, um prego, mas no tempo do profeta, nos tempos bíblicos, não era fácil achar uma ferramenta. E aí o objeto de ferro caiu dentro do rio, o profeta orou e Deus ali operacionaliza um sinal esplendoroso. O objeto de ferro flutua sobre as águas, o rapaz entra no rio e pega, e é restaurado aquela ferramenta. Isso é operação de maravilhas. No caso de João 11, a ressurreição de Lázaro. Já havia 4 dias que estava enterrado Lázaro. O corpo já estava em putrefação. Já havia ali decomposição. Então, não foi só uma ressurreição de um morto. Deus ali naquele momento miraculoso, através da vida de Jesus, ele não só ressuscita Lázaro, mas ele reconstrói o corpo de Lázaro. E aí tem mais um milagre, porque quando ele chama Lázaro vem para fora, Lázaro está todo enfaixado. E alguns eruditos acreditam que Lázaro não vem andando, ele vem flutuando até a porta do sepulcro, porque ele não tinha como andar, ele estava muito bem enfaixado. Então ali tem vários milagres e várias maravilhas acontecendo na ressurreição de Lázaro. Temos também outro sinal de maravilhas acontecendo agora com Pedro, em Atos capítulo 9, quando ele ressuscita Dorcas. Novamente, operação de maravilhas. Eu poderia aqui citar N testemunhos da palavra, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, aonde isso aconteceu. E vejam, senhoras e senhores que estão nos assistindo, já vi sinais de maravilhas acontecerem na minha frente. Uma vez estava num culto e um rapaz que não tinha audição, já um homem de idade, né? Ele recebe a oração e ele começa a ouvir. Tanto que ele começa a gritar, porque ele nunca tinha ouvido. Foi algo espantoso. Mas algo aconteceu também comigo e com a minha esposa, quando ainda nós éramos solteiros. Eu era evangelista da igreja e eu fazia discipulado. E eu fui discipular uma senhora que tinha uma situação bem complexa, estava com um problema familiar, o marido estava envolvido com espiritismo, enfim. E o filho dela, eles tinham um bom plano de saúde, tudo, e o filho dela nasceu sem o tímpano, sem os 2 tímpanos dos ouvidos. Ele não tinha essa condição, o bebê. Fizeram chapa, tudo, não tinha tímpano. Então, naquela noite, eu e minha esposa, que na época era minha namorada, nós oramos pelo bebê, e aquele bebê, depois que nós fomos embora, começou a chorar. Chorar. A mãe, então, incomodada, levou-me no médico. E aí o médico percebeu que ele estava ouvindo. Fizeram todos os exames e os tímpanos estavam lá. Aquele menino cresceu, se formou e houve ali um milagre. Para mim, operação de maravilhas, através da oração da minha esposa e também da minha vida ali naquele momento. Então, o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. É claro que talvez nós não
tenhamos tanto as manifestações dos dons, porque hoje a verdade é uma só. As pessoas oram menos, são menos santas, menos temerosas diante da santidade e do próprio Deus, porque o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Então o problema não é Elias orar e o fogo descer. Operação de maravilhas de novo. Lembra de Elias? O problema não é esse, o fogo descer numa oração de um homem de Deus. O problema é Deus olhando para a terra e procurando Elias. Olhando para a terra e procurando Moisés. Olhando para a terra e procurando Eliseus. Olhando para a terra e procurando Paulos, Pedros. Esse é o problema. Aí é muito mais fácil chegar diante da igreja e falar, olha, gente, os dons cessaram. Porque João morreu, ele era o último apóstolo, zerou. Agora a gente ora piedosamente. Se acontecer, beleza. Se não acontecer, né? Não é assim. O fato é que os dons estão aí. Nós precisamos acreditar, deixar o Espírito Santo de Deus nos usar e termos a coragem de vivermos a palavra. E aqui eu quero deixar claro que eu sou uma pessoa fraca de fé em relação aos homens do Velho Testamento. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo me capacite, me encha o coração de fé, porque eu gostaria de, nos meus sermões, nas minhas pregações, nos cultos da nossa igreja, que mais dons do Espírito Santo de Deus operassem ali. Graças a Deus, minha igreja é pequena, não é uma grande igreja, mas na questão de Deus agir, ela é grande. Porque Deus ali na nossa pequena comunidade já fez grandes sinais e maravilhas. Ele fez milagres, seja de cura, de portas abertas, de prosperidade, e isso porque a gente não fica atrás de sinais. O que a gente ensina na nossa igreja é a comunhão com Deus e com o seu Espírito Santo. Tá bom? Eu espero que eu possa ter esclarecido e, com certeza, no próximo vídeo vamos falar dos dons de fala. Esses são os mais polêmicos na vida da igreja. Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então aguarde o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um grande abraço. Até lá.